Olá, pessoal! Estamos começando mais um SagaCast. Quero agradecer a presença de vocês aí na casa de vocês, onde vocês estiverem, aonde vocês estiverem realmente, porque hoje a gente não tem limites mais, né? Não existem fronteiras. Então, quero agradecer por você estar com a gente durante esse período. Vai ser um papo muito legal que a gente vai ter aqui hoje. O tema do nosso podcast hoje, ele é direito para pequenos e médios negócios, né? Então, a gente tem aqui dois advogados extraordinários que vai conversar com a gente, vai bater um papo com a gente sobre isso. Mas antes de apresentá-los, eu quero que a Tainara também cumprimente vocês. Olá, pessoal. Aqui é a Tainara. É um prazer estar aqui com vocês. E hoje teremos um papo super legal e muito esclarecedor com dois convidados ilustríssimos que nós vamos apresentar para vocês. Micro e médio empreendedor, você que tem receios de, nossa, eu não preciso de um advogado, eu não quero colocar um advogado aqui porque eu não tenho demanda para ele, não tem necessidade, meu negócio não suporta hoje, não vejo necessidade, ou então o custo é muito alto, eu não entendo o que eles falam. Hoje a gente vai desmistificar isso para vocês. Eu quero que o Dr. Bernardo Baroni e o Dr. Daniel, que eles se apresentem para vocês para que a gente dê início à nossa conversa. Olá, pessoal. Daniel, advogado. Sou sócio de um escritório especialista, né, em atender demandas de pequenos, médios e grandes empresários também. Então, vamos estar aqui trocando uma ideia, né, trazendo um pouco de luz a esse debate e demonstrar que não é um bicho de sete cabeças, né? Não é um assunto em que hoje, sim, temos barreiras, mas acredito que com um pouco de lucidez e um pouco de conhecimento a gente consegue derrubar essas barreiras. Olá, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje para a gente bater um papo. O doutor Daniel já adiantou, né, o segmento que o escritório trabalha. Vamos dizer que é uma dificuldade praticamente diária, né, que muitos brasileiros enfrentam. Empreender no Brasil não é fácil, são vários percalços, né? Então, nós vamos aqui tentar falar um pouquinho, tentar resumir de uma maneira assim breve para que o pequeno empreendedor, né, o microempreendedor, o pequeno, o médio, né, ele saiba que eles têm soluções para o dia a dia deles. Perfeito, perfeito. Gente, então vamos introduzir aqui, né? Vamos começar Sim. o nosso primeiro assunto aqui, né? Será que o serviço jurídico, ele é só para grandes empresas? Essa é uma grande barreira e esse é um grande. Eu não vou falar nem um preconceito, isso é um conceito. Hoje, né, Sim. o pequeno e o médio empresário já tem esse conceito. A gente estava até conversando um pouquinho antes, né, de entrar no ar aqui. Hoje, você vai pegar um plano de negócio de qualquer micro ou pequeno empreendedor, ele vai tentar alcançar todos os pontos possíveis, tangíveis para ele. Só que quando você pega o plano de negócio, cadê o custo jurídico? Cadê o risco jurídico? Né? Hoje, por incrível que pareça, esse número quase ninguém sabe. Hoje no Brasil, nós temos 83 milhões de processos ativos. 83 milhões de processos para uma população de 200 milhões de habitantes. E aí eu pergunto, quantos juízes nós temos? Alguém sabe? Alguém saberia falar assim? Quantos tribunais nós temos? Hoje no Brasil nós temos 91 tribunais e 1.260 juízes. A justiça brasileira hoje, número total entre juízes, servidores, todos que gerem, né, o jurídico, o judiciário brasileiro, não chega a 280 mil pessoas. Para gerir um passivo e um ativo de 83 milhões de processos. Então, assim, o que eu tenho a ver com isso? Eu só vendo meu hambúrguer. Eu só corto o meu cabelo. Né? O que eu tenho a ver com isso? Hoje, no Brasil, pequenos e médios empresários fazem parte de 79% dos CNPJs brasileiros. Então, esses 80 milhões de processos, né, o foco, o alvo, são quem está na base da pirâmide empresarial, da economia brasileira. Então, hoje, nós temos pequenos e médios empresários que se deparam com demandas inesperadas, ou entre aspas, inesperadas, né? Porque nós temos infelizmente, um conceito de que o que vai acontecer lá na frente eu vejo lá na frente. Eu não faço a Sim, contingência, eu não sim. faço o preventivo. Para mim, se vier uma reclamatória, se vier uma execução fiscal, eu vejo lá na frente. E aí, quando chega lá na frente, a gente começa a escutar que o judiciário é aquilo, né? Que o juiz é aquilo.
né? Ou seja, a justiça está contra mim. Então, qual que é a nossa premissa no escritório? É trazer para o pequeno e médio empresário de que se ele agregar o serviço jurídico junto com o serviço contábil, não será um custo, ele vai trazer aquilo junto com o valor de investimento dele. O jurídico vai estar ali para dar apoio para ele desenvolver as atividades dele, né, de forma legal, de forma preventiva e uma palavrinha aí que todo mundo, né, tá começando a trazer aí. Conformidade, compliance. Compliance é uma palavra muito elegante, né? Só grandes Sim. corporações têm. Mas compliance nada mais é você trazer o seu negócio à conformidade. Mas o que é conformidade? Conformidade fiscal, conformidade trabalhista, conformidade ambiental. A gente pode dizer assim, nossa, mas eu só frito pastel. Descarta sua gordura de forma errada para você ver. Você vai estar incorrendo em um crime ambiental. Não só isso, né? Tem outras questões também. O próprio profissional que trabalha ali Isso. diariamente. Quantos funcionários eu tenho? Não, só tenho 2. E aí, quando vem a demanda até a nossa mesa, não, mas eu ajudei ele, eu conheço a família dele. Sim. Ele me pediu ajuda. Ele me pediu ajuda. Não custa e agora nada. Não custa nada. E é interessante trazer esses números porque as pessoas têm uma visão ainda que o advogado é um ser assim intocável, Inacessível, que é algo assim, meu Deus, eu não tenho condições, meu negócio não suporta isso. Justamente. E aí recorre ao Google, recorre ao próprio chat O chat, GPT e isso. acha que tá tudo certo. Então isso é um mito, né, de que é algo caro, é algo inacessível, mas não, você tá prevenindo o seu negócio de ter um dano futuro, um custo muito maior do que a contratação desse profissional, desse jurídico ali, desde o início, né, da caminhada ali do E negócio. pelos dados da OAB, hoje, são mais ou menos 1.400.000 advogados inscritos com a OAB. Então, assim, não é possível que todos sejam caros. Sim. Não é possível que todos tenham aquela pretensão de só advogar para a grande empresa. Então, para o micro e o pequeno empreendedor, você pode ter certeza que vai ter um profissional que vai atender a demanda nele. Tanto na forma técnica, ou seja, por que eu que tenho um carrinho de pipoca vou precisar? Sim, mas essa Entendeu? pessoa ela também pode contratar um serviço, né? Ela não precisa necessariamente ter um advogado específico, Isso, ela pode recorrer a um escritório, ela Isso, pode ter esse acesso isso. também de outras Sim. formas. E a gente tem muito essa sensação de, eu falo porque tem a conexão, né, 360, Isso. a gente iniciou tem 3 anos só. E a gente começou igual você falou, tá? Não preciso disso. Isso. Eu não preciso disso. Aí precisou de fazer algumas modificações, a gente falou, opa, agora o contrato de trabalho, como é que a gente vai fazer? Aí fomos exato. atrás de um advogado. Isso. E a gente tem realmente no início essa sensação de que é muito caro. E quando a gente foi buscar mesmo as informações, a gente falou, gente, dava pra ter feito há muito tempo. E a gente tava seguro, né, lá atrás. Ainda bem que não aconteceu nada, assim, mas a gente poderia corre esse risco, né? Ainda mais quem trabalha muito com freelancer e parceria, é muito fácil de ter esses problemas, assim, judiciais, né? E a gente ainda tem, assim, conceito, não vou falar um preconceito, sempre conceitos. A gente tem o conceito de que hoje o novo empresário, né, os empresários que estão abrindo agências de publicidade, todos que estão conectados com a tecnologia, ele tem uma visão da mão de obra diferente. Entendeu? A gente tem percebido isso. Startups têm uma visão diferente. Eles acham que eles não precisam estar engessados no modelo. Porém, quando vem o problema, ele vai entrar no modelo engessado. Não tem como, né? Não tem como, Não tem como entendeu? fugir. Não tem como você fugir disso. O freelancer. Existe essa figura jurídica de trabalho? Entendeu? E você começa a ter essa confrontação da realidade empresarial com o que é o judiciário mesmo, né? O judiciário raiz. Então, você ter o acompanhamento de um escritório ali, ele vai tentar trazer a legalidade ao seu negócio. Então, você, com advogados, né, que estejam ali antenados, né, com a realidade, ele vai falar, olha, cuidado com esse contrato. Cuidado com o freelancer. Sim. Né? Muitas vezes você está aqui achando que está correto, mas não está. Amanhã, ele pode demandar esse contrato na Justiça do Trabalho. Sim. E aí você está completamente desamparado, entendeu?
Sim, toquei aqui no contrato, né? Porque foi Uhum. o que doeu, né? Mas assim, a gente sabe que outros negócios, eles têm outras necessidades também. Sim. As pessoas, elas... formular melhor a pergunta, né? Como essas pessoas, elas conseguem identificar, o empresário, ele consegue identificar, assim, quais os acessos que ele tem a partir do advogado. Falar acesso, assim, contrato, a questão de formalização do próprio negócio, o que ele... quais são os primeiros passos ali para legalizar e entrar dentro dessa conformidade. Ó, a gente pode colocar o primeiro, a raiz. Iniciar uma empresa. Ah, se eu sou uma MEI, eu só entro no site da Receita e abro uma MEI. São quantos passos? 7 passos? Se eu não A, me engano, a Receita assim. até fala, com 7, 8 passos você sai com o CNPJ. Então, ali estou com o meu CNPJ. O que eu vou fazer? Ah, vou iniciar o meu negócio presencial, vou abrir uma hamburgueria. É o primeiro contrato que ele vai ter, porque o imóvel não é dele. Ele já vai ter o primeiro contrato de aluguel. Se ele não faz o primeiro contrato de aluguel bem assistido, bem redigido, amanhã, onde está o negócio dele, ele pode ter um grave problema. O proprietário pediu, né, o imóvel de volta. Então, assim, no início, na raiz, eu nem comecei ainda com as conexões com o consumidor, conexão com a vida fiscal. Então, na raiz do meu negócio, entendeu? Se eu não tiver um contrato de aluguel bem redigido que vai me proteger no futuro, como que eu vou perpetuar o meu negócio? O ponto comercial tá ali. Todo empreendedor ele pensa, né? Eu preciso consolidar o meu negócio rápido. Eu preciso que as pessoas me conhecem. Eu preciso divulgar o meu negócio. E repentinamente tem um contrato que coloca ele numa situação, vou colocar aqui, constrangedora. Uma situação em que ele vai precisar de pensar rápido, de ir para um ponto. A gente já escutou muitas vezes, né? Uhum. Olha, eu tô com esse problema aqui lá com o proprietário e eu preciso pensar rápido. Para onde que eu vou? Então eu tenho que achar uma loja perto. E aí, uma imobiliária ou um proprietário antenado, ele fala: peraí, eu vejo o negócio dele ali cheio. Eu cobro geralmente X de aluguel. Vamos aumentar aqui um pouquinho? Vamos Uhum. fazer aquela margem de negociação? E tudo isso não está embutido no risco da empresa. Não está embutido naquele pensamento inicial. Né? Por isso que a gente fala muito no escritório. Nós temos alguns cases de sucesso justamente por quê? Porque o escritório de advocacia anda em conjunto com o escritório de contabilidade. Né? Nós não nos metemos no trabalho do contador, ele não entra no trabalho do advogado, é tudo um diálogo constante. Então, assim, a gente conseguiu evoluir, conseguiu prevenir, conseguiu fazer tanta coisa em conjunto, e quem que colheu o benefício? Né? Quem procurou, quem quis constituir dessa forma, mesmo até em casos que já ocorreram um problema, que o problema já chegou e o contador teve que caminhar ali, o escritório de advocacia teve que caminhar em conjunto, mesmo assim depois deu prosseguimento, porque viu que não é um custo, né? Viu que o benefício é muito superior. Sim, não, são questões assim que as pessoas elas não veem mesmo dessa forma, né? É. Por exemplo, abro um negócio ali na minha garagem e eu começo a vender ali na minha vizinhança e começo a comercializar e vem iFood, aquela coisa toda, e eu começo a contratar pessoas, né, assim, freelancer para me ajudar. Essas pessoas não tá formal, preciso mudar de lugar, eu mudo, eu vou sem marca, né? Eu vou sem nada, e aí eu construo uma marca, coloco uma placa, aí eu não tenho registro de marca, eu não tenho nenhum registro eu não tenho o meu contrato, né, feito ali do aluguel, às vezes ele é de boca, porque o meu vizinho cedeu a loja dele que ele fechou, e aí entra aquele embaraço na vida da pessoa que ela poderia ter remediado, né, assim. E um detalhe, chega o fiscal da prefeitura. Com certeza, porque tem isso, né? Você tem que ter. Sim. É. Exatamente, Você exatamente. tem a fiscalização municipal, você tem a fiscalização estadual. Então, assim, muitas vezes, no plano de negócio dele, ele não põe isso. Quantas vezes a gente já viu assim, poxa, eu tenho a loja lá no meu bairro, tem um meu vizinho que vai me emprestar. Então eu já monto. Você já vai investir. Vou investir numa chapa, vou investir numa estufa. Você começa a colocar um capital ali dentro. Sim. Entendeu? Você começa a manipular alimentos. Hoje, o iFood, uma plataforma sensacional de que muitas vezes o comerciante não precisa nem ter o atendimento ao público. Ele vive Sim. da plataforma. Como é que é com o motoqueiro? E se Ah, no trajeto o motoqueiro sofre um acidente? É.
E se eu tenho um chapeiro que Nem eu tava pensando nisso, tá? E se eu tenho um chapeiro que me auxilia? Esse Uhum. chapeiro queima a mão na chapa. É um acidente de trabalho? É um acidente de trabalho. E se esse chapeiro tem a capacidade laborativa dele diminuída por conta desse acidente? Nossa, o que Nossa, vai é, fazer, O que e aí? você né? vai fazer? E aí? Não, e é interessante tenso, que né? vocês falaram sobre compliance, né? E que eu acho que está muito interligado em como começar, quais Sim. passos dar. Uhum. E parece que é algo complexo, parece que é algo difícil de entender. E aí, puxando esse gancho, eu gostaria que vocês falassem o que compliance tem a ver com direito. Como que a gente vai aplicar isso no No dia a negócio? dia, Como que é isso no no dia a dia a dia. dia? O compliance a gente até estava conversando que a gente tem que até desmistificar a palavra. A gente Sim. poderia, no Brasil, começar a falar de conformidade. Você, o seu pequeno, médio, micro negócio está em conformidade com o seu ecossistema. Então, se eu tenho uma lanchonete, eu tenho que estar com o meu negócio em conformidade com a legislação pertinente àquele negócio. Uhum. Então, eu tenho um funcionário. Então, eu vou estar conforme as NRs, as normas que regulam a profissão. Eu vou trazer um chapeiro. O que eu preciso passar para ele? Eu preciso passar para ele uma luva protetora. Eu preciso, né, trazer segurança no trabalho dele. Entendeu? Outro negócio que eu posso estar em conformidade? iFood, ok, não quero o alimento. Quero um outro setor de negócio. Uhum. Né, entendeu? Quero uma agência de marketing. Vou trazer funcionários? Mas os meus funcionários são freelancer. Será? Será que existe essa figura? Então, É prestador de serviço, né? o compliance traço conformidade, ele vai andar com você para trazer o seu negócio em conformidade à legislação vigente, ao ecossistema jurídico que rege o seu negócio. Entendeu? Então, quando a gente fala de compliance, a gente pensa, uma grande corporação, um canal de denúncia. Parece que é algo Aquele- inacessível. Vai ser um E não é andar assim, só né? deles, eles vão ficar lá num cubo, ninguém tem Exatamente. acesso e eles estão lá com câmeras vigiando a gente o tempo todo. Tem tudo isso. Então, assim, existe essa parte? Existe. Se o Sim. escritório for demandado por uma grande empresa para introduzir um setor de compliance, existe essa demanda. Mas grandes empresas são menores no Brasil, Uhum. entendeu? Então, assim, como dito anteriormente, o compliance ele tem o espaço para todos, a conformidade tem espaço para todos, entendeu? Você tem ali 5, 6 funcionários, você tem um código de ética, né? Você traz um código de conduta. Sim. Isso, Sim. aos olhos da autoridade, é importante. Né? Sim. Hoje, com a diversidade da mão de obra, com a inserção da diversidade dentro da mão de obra, entendeu? Como que você vai trazer essas normas dentro da sua empresa? Entendeu? O que pode, o que não pode, o que é aceitável, o que não é aceitável. E aí a gente bate lá, poxa, eu que tenho uma padaria, preciso disso? Precisa. Vocês, né? O mercado está aí, a mão de obra está aí. Né? Você vai ter que atender essa demanda da mão de obra. Né? Você vai ter de todo o tipo de mão de obra que vai estar ali dentro. Né? Sim. Os colaboradores virão com milhões de pensamentos. Então você tem que ter ali um documento que fala, olha, a minha empresa ela é regida por isso. A minha padaria de bairro, ela é regida assim. Uhum. Você está ciente disso daqui? Você concorda com esses termos? Você dá até a possibilidade do colaborador falar, olha, não quero. Não concordo, Não não gostei, concordo, né? não Não gostei, gostei. não Eu faz não gostei, sentido. entendeu? Eu agradeço a oportunidade, mas eu não gostei. Com isso, você começa a evitar vários gatilhos, né? Vários problemas futuros, entendeu? Sim. Você ainda tem alguns fatores. O primeiro fator é o seguinte, por exemplo, você tem ali o empreendedor que está 40 anos no mercado. Ele está 30 anos no mercado. Vamos colocar, ele está 10 anos no mercado. E aí ele passou por uma pandemia recente. Né? E todo mundo teve algum tipo de problema. Todo mundo teve perdas. Todo mundo teve, assim, eu não vou nem adentrar, mas assim, para um negócio igual Belo Horizonte, que é uma cidade que é praticamente voltada para prestação de serviços, né? E aí você teve o comércio todo fechado. O impacto foi muito grande. Sim. Então você vai chegar e você conversa com esse empreendedor antes da pandemia e conversa hoje, você percebe que tem uma leve mudança. E aí, mas vamos pegar esse empreendimento que está ali há 30, 40 anos.
É fácil mudar a cultura dentro de uma empresa assim? Por mais que seja uma empresa familiar, uma empresa pequena, é fácil mudar? Não é. Agora, se você começa já com essa cultura, você vai ter benefícios e vai ter ganhos absurdos. Mas se você já tem uma empresa consolidada, ali, de anos, familiar, o que você precisa fazer? Precisa que a alta administração ou o dono, ele coloque na cabeça a importância disso, porque vai partir dele. Ele é o Sim. centro. Então, se ele colocar na cabeça a importância de um programa de integridade, conformidade dentro da empresa, aí ele vai falar assim para você: ah, mas isso eu vejo na televisão, com o quê? Compliance, né? Mas eu vejo grandes empresas mexendo com isso, isso não tem aplicabilidade. Claro que tem. A diferença, é óbvio, ele não tem o poder econômico de uma grande empresa, mas ele consegue fazer ao tempo dele. Ele não precisa necessariamente sair naquela correria absurda. Não, ele não tem meta de venda, por exemplo. Ele não tem meta de captação de clientes. Ele pode ter uma meta de implementar um plano de compliance, um plano de conformidade. Ele consegue fazer isso com o tempo. Então, se ele colocar lá primeiro, eu vou fazer o quê? Um código de conduta. Ah, mas como é que eu vou ter assim, gente? Eu tenho aqui 8 funcionários, eu vou abrir um canal de comunicação? Tudo bem. Para se adequar, não abre um canal de comunicação. Não precisa ter o papelzinho ali em cima da mesa, falando assim, faça a sua reclamação. Reclame aqui, Né? né? Lembra que antigamente as empresas, você entrava, tinha lá no cantinho? Sim, reclame aqui. uma caixinha. A caixinha de Aquela sugestões, transparente, né? Não precisa disso, mas você pode fazer o quê? O diálogo, né? Ter reuniões semanais, fazer como a gente fala o termo em inglês, né? Os briefings, né? Não precisa, né? De ficar aqui no inglês. Mas você pode chamar para reunião semanal, aí vai conversar com o funcionário, olha, o que você percebeu? Ah, você tratou com X fornecedor? Como é que está ali o diálogo? Você percebeu algum risco? Você percebeu alguma necessidade de mudança nesse diálogo? Então você pode criar protocolos, você pode ter uma transparência maior, por exemplo, que é um defeito que é uma crítica que até eu faço muito ao setor público. Por exemplo, as pessoas vão sentar numa reunião, não tem produção de atas. São poucos os lugares que têm produção de atas. Por que a ata é importante? Porque você vai dar voz. Você sentou ali, você vai. O funcionário X falou isso, o fulano falou aquilo, o presidente da empresa falou X, vai estar tudo reduzido ali, olha, e até mesmo você vai colocar ali o plano de ação semanal, o plano de ação mensal. Qual que é o problema disso? Você traz transparência. E por que eu falo, eu toquei no assunto da transparência, rapidamente? Tudo começou lá atrás, né? A gente lembra das confusões que teve aí no Brasil há um tempo, né? Lava Jato e etc, Sim. mensalão e tudo mais. E aí, em 2011, veio a Lei de Acesso à Informação, a Lei 2527, que ela veio o quê? Dar mais transparência àquilo que ocorre dentro do serviço público. Ou seja, vamos ser exemplo? Então vamos colocar aqui, ó, tem uma série de normas que precisam ser seguidas. Então a Lei 12.527 trouxe aquilo. Então começou a publicação de remuneração dos servidores. Isso é uma polêmica, tem uma discussão com isso, mas tudo bem. Aí começou a publicação de relatórios orçamentários, receitas, despesas, toda a divulgação dos contratos da administração pública, e isso veio caminhando. E aí veio a Lei Anticorrupção. A Lei Anticorrupção, ela meio que veio com um boom. Olha, vamos aproveitar um momento e vamos fazer acontecer. E o que a gente conseguiu construir com tudo isso? Se você parar para ver, por mais que a gente fale, ainda há passos lentos, mas a gente já começa a perceber com tudo isso que essas mudanças, elas vieram para o bem. Sim. Elas vieram para somar. Né? E aí eu vou entrar um pouquinho, que aí puxar um pouco a sardinha para o direito público, mas eu vou dar um exemplo para vocês. A nova lei de licitações e contratos. O que ela fala? Ela fala que se uma empresa ela for fazer um contrato de grande vulto, né? Vulto é de vultuoso, contrato grande ali de 200 milhões de reais, ela tem que necessariamente ter um programa de integridade. Aí fica um pouco a minha crítica. Mas por que só nos contratos de grande vulto? Sim. Mas aí a mesma lei vem e fala o seguinte, não, mas se tiver um critério de desempate, a empresa que tem um programa de integridade, ela sai na frente. E aí, se a empresa recebe algum tipo de punição, que contrata com a administração pública, se ela tiver um programa de integridade, ela tem uma atenuante. Então, para quem trabalha ali com administração pública e contratos, você vê que tem a questão do compliance ali iminente. Tudo bem, ainda só nos grandes contratos, vamos colocar assim, a exigência, mas ela já deixa a margem ali para as pequenas empresas. Hoje você pode ter ali uma empresa que contratou com a administração pública. E aí vão colocar ali, ele foi no José ali da esquina e comprou uns parafusos para o contrato
numa obra que ele vai fazer. Se tem algum problema ali no meio do caminho, o Zé do Parafuso vai ter que prestar esclarecimentos. Sim. Entendeu? Imagina se ele não sabe, não viu, não conhece, mas imagina se ele tem ali um código de conduta. Olha, seguir tudo aqui Restringe, dentro né? da conformidade. Restringe, Entendeu? Mas aí eu fico imaginando como que está a cabeça agora do empreendedor, do empresário, vendo essa conversa. Deve estar assim, meu Deus, e agora? O que que eu faço? Deve estar assim, borbulhando, fritando de informações. E isso tem um custo. Sim. E ele deve estar pensando, meu Deus, eu não tenho nada disso, eu não fiz nada disso, e Eu agora? consigo pagar? Eu consigo pagar, eu consigo resolver, o O que que eu faço, né? isso Onde para eu vou? solucionar? Onde eu Eu vou? boto na porta de quem, né? Pois aí a gente entra na parte da prevenção, entendeu? Então, assim, primeiro, senhor empresário, né, a prevenção, né, quanto custa essa prevenção para você? Você acha que hoje, por menor que seja o seu negócio, vale mais a pena você apostar no futuro? Eu vou continuar do jeito que eu estou e no futuro vou ver o que vai acontecer. E podemos falar de experiência própria, né? Quando chega o futuro, o empresário assusta. Qualquer tamanho que ele seja. De qualquer tamanho. Desde o dono da Xerox da faculdade, né, até o grande empresário do setor industrial de Betim. Quando esse futuro chega, né, ele assusta. E aí vem o desespero. Então, assim, eu vou ter um escritório de advocacia, quanto que isso custa? Isso vai depender da demanda que ele vai querer. Nós temos, por exemplo, né, puxando a sardinha para o nosso lado, né, nós temos serviços personalizados assim. O que você precisa? Você precisa só de uma análise civil do seu negócio? Só uma análise de consumidor? Mais ou menos 90% é trabalhista. Eu preciso que os meus funcionários entrem em conformidade com a lei trabalhista. Então a gente vai fazer um serviço direcionado para ele a um custo mensal bem baixo para fazer todo aquele trabalho de pesquisa para saber, olha, você tem aqui um faxineiro, você tem aqui um chapeiro, clínicas odontológicas, por exemplo, que tem que entrar em conformidade às regras sanitárias. Sim. A sua secretária está a uma distância segura, adequada? Você sabia que você pode pagar insalubridade para sua secretária? Ou não, dependendo da sua conformidade. Então, assim, para o empresário que pretende seguir esse caminho, né? Pelo menos a nossa expertise é chamar o empresário para conversar, ver qual é a real necessidade dele. A necessidade dele eu preciso adequar a minha linha de produção. Eu preciso adequar, né, o meu fiscal. Né? Eu não confio em quem está fazendo a minha parte fiscal. Você poderia nos ajudar, nos orientar junto ao meu contador? Eu não sei se eu estou certo, porque hoje é o que a gente falou, o Google é o pai de todos, né? Então ele pega lá minha nota fiscal. Pô, tô vendo aqui minha nota fiscal, meu boleto. O que será que eu tenho que pagar? Para o bem e para o mal, né? Então, assim, nós temos, né, essa prestação de serviço segmentada. Isso é muito legal porque a gente fala de personalização. Aí já vem até a experiência do próprio cliente também. Isso. Que você atende exatamente o que a pessoa precisa. O que ela precisa. E entendeu? isso é muito legal. E assim, você que está nos assistindo aqui agora, ou ouvindo pelo Spotify, é bem interessante. Eu vou disponibilizar todos os contatos, as redes sociais do escritório deles também, para que vocês façam acesso, né? Para que vocês tenham acesso a eles, para que vocês negociem, façam orçamento, conversem. Sim. Tem situações que a gente tem essa dificuldade até de acessar, porque a gente fica assim, será que eles estão falando disso aí? Mas será que todo escritório faz isso? Então, para você não ficar com essa dúvida, eu já vou disponibilizar o contato deles para vocês, tá? Podem ficar tranquilos quanto a isso, né? E assim, pode entrar em contato tranquilamente, né? Não terá ali um profissional que... a gente fala assim, nossa, minha demanda é tão pequena, mas é pequena aos olhos de quem? Sim. Eu tenho certeza que isso vai impactar no seu dia a dia. Sim. Entendeu? E nós estamos ali para resolver o problema, não para agregar mais um. Sim. Entendeu? Ele vai abrir mão aqui, poxa, eu não sei como eu resolvo esse problema, porém eu vou ter o problema de pagar um advogado.
E uma vez com o diálogo, uma vez a conversa ali, é o que a gente brinca, né? A gente não tá ali para estourar o seu orçamento. Isso. A gente não tá ali para te prejudicar. Muito antes, Uma pelo vez contrário. tudo conversado, tudo ali dentro de todos os panoramas, é muito tranquilo de lidar. E o trabalho que pode ser feito por etapas também. Sim. É interessante ter assessoria, sim, porque às vezes aquela pessoa que trabalha, por exemplo, com animação de festa. A pessoa trabalha com animação de festa, ela não tem um contrato. O contrato era do Google, né? Do chat GPT. Isso, Me deu um é. contrato de E prestação o de serviço. ChatGPT inventa algumas coisas também, tá, gente? É. Inventa umas leis que não existem, não os existem. artigos que não Não confere, não, para você. Não, mas a pessoa não sabe, né? Ela não tem Ela não orientação sabe, jurídica, ela vai achar que aquilo ali é verdade. Então aí vai ali, vai fazer um evento, vai fazer uma animação de uma festa, por exemplo. A pessoa fica ali, passa do horário, não tem como cobrar, porque não foi acordado antes, não tinha nenhuma. E a pessoa perde dinheiro, perde tempo, perde qualidade mesmo do serviço. Aí porque ela começa a ficar, pô, tem que ir embora. Aí os meninos tá tudo gritando aqui, ó, todo mundo querendo pula-pula. E a pessoa fala, meu Deus, meu Deus, meu Deus, E eu tenho que ir nós, embora. durante a nossa caminhada, né, a gente já, né, na nossa carteira, a gente, além de clientes, a gente conquistou muitos amigos, que hoje são amigos pessoais. Exato. Sim. E a gente, né, um específico, né, já um empresário já bem sucedido ali em Betim, quando nós chegamos para oferecer os serviços do escritório para ele, toda hora que ele mandava alguma demanda, a gente reprovava. Isso era uma questão nossa, né? Por quê? Porque a gente estava ali muito na lei literal. Ele nos trouxe uma experiência falando, gente, eu sou pequeno, eu entendo que existem várias travas, mas eu contratei vocês para, dentro da conformidade legal, viabilizar o meu negócio. Não, que legal. Então Legal. foi o nosso Que legal. clique. Então, né, para você, pequeno e médio empresário, o advogado não vai estar ali para ficar. Sim, não. Sim, não. Sim, não. Sim, não. Nós vamos estar ali para alcançar o seu objetivo, o objetivo que você almeja, da melhor forma possível dentro da legalidade. Dentro do que a lei brasileira nos dá, né, que ela dá muita oportunidade, e para evitar o litígio. Que o litígio não é bom hoje no Brasil, com esses números que a gente falou no início, não é bom para ninguém. Então, nós, né, depois desse insight desse cliente nosso, a gente foi para essa seara. Nós vamos caminhar junto, porque a mentalidade do empresário é fazer dinheiro. E a gente vai tentar, dentro da lei, né, encaixar o negócio dele em fazer dinheiro. Que Que é o ideal, legal. né, gente? É. Que é o ideal, né? E a gente já encerrando aqui para o final, né, Gabi? Eu acho que todo mundo que está vendo esse podcast já está aí com vários insights, inclusive eu já estou aqui com alguns insights, a Gabi Com também, certeza, até para o gente. nosso negócio pessoal. E você precisa adequar seu negócio, gente. Isso não é uma opção, é uma obrigatoriedade até para o seu sucesso, até para você alcançar voos maiores, patamares maiores. E eu queria que vocês, para a gente encerrar, falassem um pouquinho dos serviços de vocês. Se tem algum curso, se tem algum lugar que as pessoas também podem adquirir conhecimento com vocês, porque foi Sim, uma um tarde curso, uma muito aula, preciosa de conhecimento até para nós. E aí vocês podem compartilhar aí as suas redes sociais, os canais, como, nossa, as pessoas gostaram aí de vocês, como que elas fazem para contratar os serviços, agora é a hora de vender o peixe mesmo. É só salientar, somos um escritório baseado em Belo Horizonte, né? A gente está chegando a 20 anos de mercado, Nossa, muito tempo. há 20 anos. Nós temos toda a expertise voltada para direito do trabalho, direito tributário, lembrando, pequeno e médio empresário, reforma tributária está aí na nossa porta. Chegando, né? Chegando, Até na porta já. chega e vai assim, um jargão juridiquesa aqui, né? Paradigma, ele vai quebrar um paradigma. Toda a estrutura tributária que a gente conhece hoje vai ser desmantelada. Meu Deus. Né? Nós teremos um novo sistema tributário. Então, assim, temos a expertise também para indicar o melhor caminhar nesse vale dessa mudança. Teremos aí 5, 6 anos de muita conturbação fiscal, muita mesmo, entendeu? Teremos problemas inimagináveis até então. Então, assim, temos essa expertise. Temos a expertise no direito público para empresários que lidam com contratos administrativos, com licitações, É. processos administrativos disciplinares, processo de apuração de responsabilidade. Então, assim, todo o viés também da área pública nós atendemos. Perfeito.
Temos site, né, para maiores esclarecimentos, temos os sites, temos Nossas redes as sociais redes também. Pode falar. É o @FPBCC Advogados. Também no LinkedIn, o Defranco Prando Baroni Chalupe Castro Advogados. Mas se você também quiser fazer contato com o Dr. Bernardo, com o Dr. Daniel, vocês podem encontrar eles nas redes pessoais, né, de vocês. Sim. Podem deixar disponíveis também, porque às vezes a pessoa quer, não, eu conversei, mas eu não quero ir lá, eu quero conversar com ele, porque eu gostei do que ele disse. Então eu quero conversar com ele. Obviamente você será conduzido ao Defranco, né? Mas o contato inicial vai ser com quem você quiser, né? Então, assim, ou com a Defranco ou com um de vocês. Podem deixar as redes sociais de o vocês também. LinkedIn, meu LinkedIn pessoal, Daniel Prando Brito, né? Então, por lá vocês podem me contactar sem maiores problemas, né? Pelo Instagram do escritório. O site do escritório também, que é o fpbc.com.br, né? E as minhas redes também, o LinkedIn, que é Bernardo Chalupe Baroni, e também o Instagram, né, que é @Bernardo_Chalupe. Perfeito. Excelente. Perfeito. Olha, eu agradeço muito que vocês estiveram com a gente aqui até agora. Tenho certeza que você gostou, então já curte, por favor, se inscreve no nosso canal, compartilha com aquele seu amigo, com aquele seu colega que precisa dessas informações. E eu te espero no nosso próximo episódio e agradeço muito a participação de vocês. É um prazer imenso pra gente ter vocês aqui. Espero que vocês voltem, né? Já tem um convite aí na porta. Sim, sim. Muito obrigada, viu, gente? Muito obrigado. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado também pela participação. E eu queria, para finalizar e fechar com uma chave de ouro, assim, que vocês deixassem uma frase para reflexão aí dos nossos telespectadores. Bom, a minha é no que a gente falou, assim, prevenção é o melhor caminho. Sempre. Prevenir. Eu sei que para o brasileiro é complicado, mas prevenir é o melhor caminho sempre, né? Excelente. E eu vou falar uma também que parece um clichê, mas empreender no Brasil é muito difícil. Então, lembre-se que nem tudo é custo, e sim investimento. Tem um investimento por trás. E é bom sempre pensar nisso. É sempre bom, além da prevenção, entender que nem tudo é custo. Excelente. Muito obrigada muito pela bom. contribuição de vocês. E é isso, pessoal. Até a próxima. Um grande abraço para vocês e tchau, tchau.